Deus já colocou no seu coração. Pai, está aqui o teu servo, sobre ele a tua graça, a bênção. Sabemos que no seu coração já tem a tua palavra e que o Senhor use conforme a tua graça e a liberdade do teu Espírito. Fala com ele e que ele seja o portador daquilo que o Senhor quer falar a essa congregação hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Nos abençoe. Obrigado, pastor. Eu quero saudar a noite do Cordeiro com a paz do Senhor. Constitui para mim uma sublime felicidade poder conhecer a face da minha parte da minha família que ainda não conhecia. E que bom estar aqui ao lado deste ilustre pastor Marconi. E a mensagem que ele deixou para mim no meu aniversário é o Salmo de número 121. Nunca mais vai sair da minha mente. Embora eu já o conheça há tanto tempo, mas Deus o usou para ampliar os horizontes do Salmo 121 para mim. Queridos irmãos, uma vez que estáis de pé, e eu tenho certeza que em reverência a esta santa e infalível palavra, eu quero lhes convidar a abrir vossas Bíblias em João capítulo 14. Neste momento eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Amém? Posso falar com o irmão Marconi? Para ensaio. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Chegou na glória. Evangelho de João, capítulo 14, uma palavra também muito conhecida. E aqui entre os eruditos, o que eu traria que não seria conhecido, né? Tudo aqui é bem conhecido de todos. E eu imagino que todos aqui são leitores da palavra de Deus. E eu não tenho por objetivo aqui trazer algo esplendoroso, novo, complexo. Não. Quero lhes trazer as simples palavras do Senhor que geram vida no coração. Amém? Evangelho de João, capítulo 14. E tão somente o versículo de número 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu poderia fazer um coral de vozes lendo o mesmo versículo, bem juntos toda a noiva do Cordeiro? Vamos lá? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nosso Deus me concede de estar aqui entre vós esta noite, compartilhando da mesma fé, da mesma graça, do mesmo perdão, da mesma presença do Senhor Jesus. Louvo a Deus por ver aqui os meus filhos, o Marco Antônio, que é também um dos meus copastores ali em Fall River, e o nosso evangelista Nemuel. Meus amados irmãos, o coração dá uma acelerada quando vê estes valores fazerem a obra do Senhor como tem feito. Isso me traz muita alegria. Nossa humilde cidade ali no Brasil, leste de Minas Gerais, Conselheiro Pena, é um lugar hospitaleiro, muito agradável, mas para se manifestarem ou para tomar nova experiência, tem que passar aqui pelas outras terras, né? E eles aqui estão, e eu louvo a Deus pelos seus mestres, pelos seus pastores aqui, que têm conservado, quando nada, aquele princípio que trouxeram, de conhecer a Deus e desejar ir para o céu. Esse aqui é o ponto principal. Estamos sempre distantes, na verdade, fisicamente, mas espiritualmente sempre juntos, e principalmente na obra do nosso Deus. Quando eu digo a igreja do Senhor ali, Conselheiro Pena, que nós ouvimos Emanuel pregar, o falar de Jesus, também o Marcos, fica todo mundo deslumbrado. Não é possível, não é possível, pois é possível. E agora eu já tenho que ficar, pensando assim, se porventura eu ficar na cadeira, já tem alguém que leva avante o trabalho de forma plena e com muita eficiência para a glória do nosso Deus. Queridos irmãos, voltando à palavra
que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vejo aqui quando Jesus, de uma forma sintética, expôs o Evangelho pleno para nós, né? Ele estava ali primeiro, a princípio, consolando os seus discípulos, dizendo para eles: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Enfim, eu não tenho mania ou costume ou mau hábito de abandonar amigos no caminho. Não, eu vou convosco até o final, e mais, lá eu já tenho moradas preparadas para vocês estarem comigo. E quando eu leio esta palavra, me faz lembrar também dos tempos remotos, no Antigo Testamento, o tabernáculo, né? Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, me faz saber que no princípio, quando Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo conforme as medidas reveladas, ele o fez, mas não sabia como erguer esse tabernáculo. E o Senhor falou para ele: olha, coloque a porta central exatamente para o nascente do sol, e assim então, esta é a posição que eu quero no tabernáculo. E eu fiquei a questionar comigo mesmo, porque a porta em direção ao nascer do sol, porque a luz, ao raiar sobre a terra, caminharia por dentro do tabernáculo até chegar ao ponto final. Embora houvesse ali os véus que impediria a luz de passar, mas tudo isso já era uma estratégia de Deus para levar o homem a dizer: eu quero conhecer mais este Deus. Assim então, a porta do tabernáculo, pelos nossos antigos historiadores, era também chamado o caminho. E aí vem Jesus agora no tempo próprio dizendo: eu sou o caminho. Que maravilha! A humanidade perdeu a direção no momento em que pecaram contra Deus, na pessoa de nossos pais, Adão e Eva. Cada um tomou a sua própria direção, utilizando o seu livre-arbítrio, escolher o que quiseram fazer da sua vida, dos seus negócios, dos seus projetos, do louvor, da adoração, a ponto de fabricarem para si deuses para adorar, porque já não podiam ouvir a voz daquele que o criou. E agora então, disse Paulo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, dispersaram-se, cada um pelo seu próprio caminho. Mas no auge ou no tempo exato de Deus, Deus olhou e disse: mandei os meus profetas, mataram. Mandei também os sacerdotes, não ouviram. Eu quis fazer deles um reino especial. Eu seria o seu governador, aquele de onde emana as leis, aquele que daria segurança, aquele que faria tudo para eles, inclusive vida eterna. Não me quiseram. E vem Jesus no seu tempo próprio, e está escrito em João: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Em outras palavras, estamos muito bem ocupados em nossa tarefa, o caminho que nós temos é este mesmo, já temos uma convicção própria do que é a vida é este momento, e ao final, pronto, não há mais nada, a morte encerra. E talvez, por faltar conhecimento, diziam como Jó: enquanto existir céu, o homem é plantado na terra, e dali não se levanta mais. Não tinha tanto conhecimento deste Deus que até ressuscita os mortos. Mas no momento próprio, Jesus veio então e bloqueou a estrada de acesso ao inferno e disse: eu sou o caminho de volta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E exatamente naquela hora, quando ele bloqueia o caminho de acesso ao inferno, houve muitos episódios difíceis. Quiseram matar as crianças para descobrir onde estava o mestre e o matar, mas com sabedoria de Deus, José e Maria escapou. Enfim, em todo o tempo a perseguição não parou, as lutas não pararam. Vendo ele fazer extraordinários milagres, não creram nele.
e levaram a vida de qualquer maneira. Quantas vezes buscavam palavras ou algum meio de o acusar que havia cometido alguma blasfêmia, algum pecado, para o matar fora da hora. E houve uma oportunidade em que levaram Jesus no monte, e então foram subindo com ele para de lá o precipitarem e matarem. Quando chegou a uma certa altura, ele simplesmente começou a descer, e a multidão continuou a subir, e ele se retirou do meio deles. Em outras palavras, o que vocês querem? Ainda não é chegada a hora no relógio do meu Pai, ainda não é o momento de eu entregar a minha vida. A minha vida não será tirada de mim, eu a entregarei a minha vida na hora própria, porque eu vim fazer um trabalho e ele não pode ficar pela metade, vou fazê-lo completo. Voltando então ao santuário, ao tabernáculo, a porta era o caminho. Ele diz: quem entrar por mim salvar-se-á. Era o anelo dos sacerdotes entrar no santuário e passar ali, no princípio, no altar de bronze, o altar onde o pecado seria de forma extirpado através da morte de um animal. Mas diz a Bíblia, a morte de bezerros, de cordeiros, de um animal inocente, jamais poderia tirar o pecado do homem. Era grave o negócio, era grave a penalidade. A alma que pecar, esta morrerá. E não tinha escape para nenhum de nós. Todos nós estávamos trancados na morte. E ele vem e diz: eu sou o escape, o acesso. Entra por mim, livra-te da morte. Aleluia, aleluia. E assim então os homens teriam que passar. Ele disse: eu não vou deixar esta humanidade perdida, caminhando sem saber para onde ir. Eu serei tudo nada. Uma placa de advertência: eis aqui, o livre-arbítrio é seu, a escolha é sua, faça o que você quiser, mas uma alternativa do céu eu te trago. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho. Me faz lembrar o doutor Billy Graham, ao chegar em uma determinada cidade, e ele começou a dar uma volta naquela cidade, e deu uma vontade de ir ao correio, e ele não sabia onde era o correio. Ele para perto de uma criança e diz assim: garoto, você pode me mostrar onde é o correio da cidade? Ah, pois não, vai aqui à frente, vira para tal lugar assim, e orientou: ali é o correio. E então Billy Graham disse assim: vá à noite, a minha cruzada, e eu vou te mostrar o caminho do céu. Aí o garoto disse assim: mas o senhor não sabe o caminho do correio? Vai saber o caminho do céu? Sabe o que acontece? Essa é a imaginação de que o caminho do céu é complexo, de que o caminho do céu é impossível, de que o caminho do céu é inatingível e que ninguém o sabe. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho. Conhece Jesus? Conheço. Então você conhece o caminho do céu. Aleluia! Todos aqui conhecem o caminho do céu e sabem dizer: eu vou te apontar o caminho do céu. Vá a Cristo e Ele te leva ao Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia em Hebreus que em determinado momento o escritor diz assim: olha, o primeiro testamento primeiro tem que ser abolido e depois estabelecido a nova aliança. Se não for assim, não tem jeito. E há um versículo aqui destacado, a qual eu lhe convido a ler comigo, Hebreus capítulo 9, os versículos 7 e 8, que ele diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então Jesus diz assim: olha, até agora, escutem, judeus,
Escutem, povo hebreu, até agora o véu ainda está posto. Vocês ainda não conhecem o caminho. O caminho está encoberto. Aqui é apenas uma placa indicativa do rumo, mas o caminho vocês não sabem. Ainda está encoberto. O véu ainda está de pé. O tabernáculo ainda está de pé. Mas ouçam-me, eu sou o caminho. E eu quero apontar para vocês um novo tabernáculo. E ele diz no capítulo 10: agora com ousadia entremos, não apenas no santuário, mas lá no Santo dos Santos. Entremos até lá e vamos estar em comunhão com Deus. Como iremos? Ali só pode entrar sumo sacerdote uma vez por ano. Aí Jesus diz: eu sou o caminho. Eu vou quebrar esta sequência. Rasgue o véu, cheguem a mim, venha cá e veja Deus face a face. Então agora você pode dizer: meu Pai, eu estou na tua presença, eu quero sentir a tua glória. O caminho está aberto. O que todo Israel não pôde chegar, não pôde tocar na arca, não pôde tocar no propiciatório, Jesus diz: entra lá na eterna morada, não pelo sangue de animais, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entra lá. Eu sou o caminho do perdão, da libertação, da cura, da unção, da autoridade de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se possível, aplaudam o Senhor, o levante a sua mão e adore, adore a Deus. O caminho está encoberto e todos passando ao redor. É por aqui. O sumo sacerdote entra por aqui, mas o que está lá dentro? Nem mesmo o sacerdócio, nem mesmo os levitas sabiam que lá estava. Fico muito admirado quando Deus mandava retirar o tabernáculo e seguir a marcha em direção à terra prometida. Diz a Bíblia: os móveis eram envoltos nas cortinas, e nem aqueles que carregavam nos ombros tinham acesso para ver. Mas Cristo disse assim: deixe-me tirar todo o mistério, deixe-me tirar todo o véu. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, descortinando o que estava oculto, lá em Efésios, no capítulo 1, descortinando o que estava oculto desde a fundação do mundo. Agora Deus descobre o peito e diz: meus filhos, eu quero estar convosco como Adão estava comigo lá no jardim do Éden. Eu quero falar com vocês, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero que você sinta a minha presença. Eu sou o caminho. Os homens da história quiseram fazer diversos caminhos. Por exemplo, quando o Império Romano tomava a posse, eles abriram muitas estradas para chegar a Roma. E aí formou-se aquele ditado popular: quem tem boca vai a Roma. Mas na verdade o início não era este. O início era: todo caminho leva a Roma. Foram mais além: todo caminho leva a Deus, como se lá fosse o lugar principal. Quanto engano, quanta mentira, né? Dizendo ao povo: vinde, nós temos um centro total, pleno, político, religioso, enfim, de outros mais segmentos que se queira colocar. Aí Jesus diz: não, Senhor, o caminho do céu não é por aí. Este não é o caminho, são as trilhas que os homens fazem, mas o caminho sou eu, Jesus, o Filho de Deus. E faz, ao olhar, eu estava observando aquela imagem no princípio, foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Toda a humanidade estava caminhando, obrigado, toda a humanidade estava caminhando, olha aí nessa imagem, em direção ao abismo. Quando menos espera, olhe para mim, veio do céu, como um raio. E Paulo disse assim: porque a graça de Deus se a manifestar, trazendo salvação a todos os homens, veio do céu um raio e cruzou a nossa estrada.
A nossa estrada é horizontal, é aquele pequeno braço da cruz. Só enxergamos curto, só pensamos no hoje, só queremos o imediato e nada mais. Ele diz: eu sei, a vossa visão é curta, mas eu tenho uma ponte que leva vocês à glória, lá no céu, de onde vocês vieram. Oh, que lugar inóspito! E este lugar é a cruz de Jesus Cristo. E eu creio que todos vocês já perceberam que o tabernáculo formava também uma cruz, né? Lá no princípio, o altar de bronze, a pia, e logo após chegar o santuário, e lá no vínculo do santuário com o Santo dos Santos estava o altar da oração, digamos assim, né? E ali o lugar onde estava fumegando sempre uma fumaça branca, e os sacerdotes tocavam ali enquanto estava fumegando, até que não pudessem ver sequer a ponta do seu dedo, até que não pudessem ver a ponta das suas narinas ou do seu nariz. E agora então diziam: eu estou totalmente envolvido nesta fumaça, eu agora não consigo ver mais nada. É este o momento de eu entrar no Santo dos Santos para fazer o trabalho que Deus me incumbiu. Eu imagino a taquicardia que dava no sumo sacerdote, porque ele sabia: se alguma culpa o Altíssimo observar em mim, morrerei imediatamente. Aí Jesus vem agora e diz assim: olha, não vai morrer. O Filho do Homem não veio para matar a vida daqueles que se acham perdidos, mas veio salvar. Vinde a mim, e eu vou perdoar os vossos pecados, eu vou tirar o vosso fardo e vou te levar a Deus. E aí ele mesmo faz o seu trabalho e nos purifica de todo o pecado, e então nos dá o acesso livre ao Senhor. Eu sou o caminho, eu sou também a verdade. Desde que Eva foi enganada por Satanás, a mentira tornou-se prática comum na boca de toda a humanidade. O engano tornou-se então algo normal. Aí vem Jesus dizendo: mas eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Todos os homens podem ser engano, todos os homens podem ser mentira, mas eu sou a verdade. Todos podem te orientar e até mesmo te convencer de algo, mas se a Bíblia disser diferente, diga: não, eu fico com a Bíblia, ainda que toda a humanidade olhe para o outro lado, eu olharei para Jesus, porque Ele é a verdade. É nele que está a base, o fundamento, a razão do nosso viver. Ele é a nossa vida, portanto Ele é a verdade. Eu me lembro que em uma das aulas de filosofia, meu professor dizia assim: os crentes têm a cabeça quadrada. E aí começou a falar um monte de asneira, e eu na aula disse: não é possível, eu acho que eu vim para essa faculdade exatamente para essa hora. E aí eu disse: olha, o senhor está plenamente enganado. Aí disse ele que começou a dizer algumas coisas do passado, da história do passado, para justificar a sua alegação. E eu convidei a ele para tomar um café comigo. E ele dizia: não há verdade, não há verdade. Há um relativismo muito grande, mas verdade não. E eu perguntei a ele: por que é que não existe verdade? Aí ele disse: porque toda verdade tem o seu arquétipo, tem o seu original, tem uma base anterior para formar. Ah, é? Então eu tenho uma verdade para te mostrar. Aí eu falei para ele de Jesus. Ele disse: esse Jesus é um Jesus da história. Aí eu mostrei para ele quando Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. E enfim, comecei a mostrar para ele esta verdade, este arquétipo da verdade. Eu disse: então agora eu começo a me sintonizar com a sua filosofia. Todos nós podemos ser mentira, mas Ele é verdade. No princípio Ele estava com Deus e era Deus, e se manifestou entre nós e permanece conosco. Ele diz: eu fui ontem, eu sou hoje, eu serei para sempre. Oh, verdade, verdade
Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Oh, aleluia! Ninguém precisa andar mais enganado. Não, não. Nós estamos caminhando rumo ao céu. E a verdade está clara. Quantos segmentos, quantas falsificações em nome da verdade. Quantas misturas para florear a verdade. Mas a verdade é como uma gota de ar no fundo de um oceano. E ela não consegue ficar presa. Em algum momento ela escapa e vem até se manifestar sobre as águas. Ela não consegue ficar lá. A verdade é assim. Pode passar os anos, pode passar os séculos, pode passar os milênios. A verdade é real e ela se manifesta no dia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diz a Bíblia Sagrada, João capítulo 1, versículo 4, acerca de Jesus, falando ser a verdade. Veja como é que ele diz aí, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Repare, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. E o que significa isso então? A lei dizia assim: olha, eu vou mostrar para vocês todos os labirintos da proibição. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E quem errar uma destas portas, ou em outras palavras, quem quebrar um preceito legal, quebrou toda a lei. Aí vem Jesus dizendo assim: mas eu sou a graça. Quer sair? Eu sou a graça. Um presente merecido. Eu sou a graça, eu sou a verdade. A lei trouxe toda a humanidade até mim, mas eu lhes levo ao Pai. Eu conduzo toda a humanidade ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na vida, dispensa comentário. Nós somos inimigos da morte. Ninguém quer morrer. Não. Só se algum problema psíquico lhe ocorrer. Mas se estiver tudo bem, a vida, mas está muito difícil. Não, mas está bom. Dá para levar a vida, né? Chegou a 90 anos, meu Deus, eu estava com o Senhor aos 96 anos, e ele disse assim: ainda não fiz nada para a obra de Deus. Eu imaginei, nem vai fazer, porque já está no final da história, não há mais jeito, né? Mas sabe o que ele queria dizer? Se Jesus me desse mais um pouquinho de vida, mesmo no leito, eu dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. A vida está meio complexa, meio difícil, está doendo aqui, doendo ali, cheio de complexidade, mas viver é bom, e eu não conheço o outro lado da morte, portanto não quero ir, não quero morrer. Com muita razão. Ninguém de nós foi feito para morrer. Todos nós fomos feitos para viver eternamente. O pecado roubou a felicidade, roubou a cena, trazendo então morte a toda a humanidade. Mas quando Jesus chegou, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Aleluia! Isto é consolador. Eu quero dar vida a vocês, e não uma vida momentânea, não uma vida de 70 anos, de 100 anos, não, uma vida eterna, para morar comigo, para sentir a glória, em um corpo perfeito, em um corpo de glória, junto com seu Deus, muito melhor do que o Éden, estar com Deus por toda a eternidade. Não perca o seu passaporte da vida eterna. Aleluia! Ele nos deu a vida eterna. Portanto, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, há muita gente tentando inventar caminhos para chegar a Deus. Eu vejo a história, por exemplo, há determinados anos atrás, a Tchecoslováquia dizia: Stalin é a nossa estrela guiadora. E assim os homens procuram dizer, ou idolatrar-se com alguém, dizendo: este é o máximo do, por exemplo, do futebol, da luta, disto ou daquilo, e dizendo: aqui, esse é o caminho, é o ícone, né? É o referencial desta ou daquela matéria.
Jesus é simplesmente tudo em todos. Diz a Bíblia que Ele em si mesmo, é o resumo, é a essência de Deus, é o próprio Deus, e enfim, tudo em nós, só Ele sabe como trabalhar. Na verdade, quando nós temos alguma dificuldade, nós queremos procurar um médico, e Jesus já sabe onde é que está o problema. Jesus diz assim: olha, não há problema você ir ao médico, é até interessante que você vá, mas se você crer, eu te curo dessa enfermidade. Fui eu quem fiz este órgão, e eu sei por que ele está com essa deficiência, com este mau funcionamento, mas esta máquina que é o seu corpo, alma e espírito, só eu sei lidar com ela. Eu a fiz, eu sei trabalhar nesta máquina, eu sei conduzir esta máquina, e por fim, mesmo quando a morte chegar e dizer: eu encerrei a história de fulano de tal, Jesus disse assim: olha, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tornou-se impossível o caminho do homem a Deus. Desde o Éden, o homem ficou distanciado. Ele fala com Deus por códigos, e fala com Deus por algumas maneiras que ele resolveu se manifestar à humanidade. Mas diz a palavra do Senhor nosso Deus que vindo Cristo é uma palavra que daria outra mensagem. E vindo Cristo, e vindo Jesus, houve uma mudança extraordinária em toda a humanidade. Quando Cristo chegou, eu imagino o sacerdócio araônico sendo abadado. Até aqui nós viemos, todos os anos, entrando no Santo dos Santos. Até aqui nós viemos, trazendo a bênção do povo. Depois de ter consagrado ao Pai, voltarmos com as mãos estendidas. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Uma paz que nós terminamos de receber lá no Santo dos Santos. Uma paz que nós não temos dela domínio. Eu imagino quantas pessoas diziam: mas a minha lavoura está infestada de praga, mas os meus bens estão sendo, enfim, furtados, roubados, e nós não temos amparo. Mas depois que recebiam aquela bênção, lavouras inteiras saravam, as pragas iam embora, saía do território, e muitas outras dádivas recebiam ali. Quantas curas pela presença de Deus, pela presença da arca, conforme foi dito aqui, e muito mais. Eram maneiras de Deus se manifestar aos homens. Mas quando chegou Jesus, Ele olha para aqueles milhões de cordeiros sacrificados, sangue que daria caudalosos rios, e diz: pare tudo agora, entra em cena o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado traz por consequência o seu salário, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então veio Ele trazendo a vida, e o sacerdócio araônico então teria que parar. Agora parem tudo. O véu feito, elaborado conforme a ordem, agora cessou o seu trabalho, cessou plenamente, porque agora é o Cordeiro de Deus, é o caminho de acesso a Deus. E eu volto a vocês a imagem da cruz. Do céu veio um caminho que cruzava o nosso caminho. O nosso caminho bem curto e o mais longo colocou Cristo suspenso entre a terra e o céu. Ele dizia: eu te dou a mão, não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja a sua filosofia, as suas ideias, as suas convicções. Se você quiser vir a mim, eu te dou a mão, e vou dar também a mão ao meu Pai, e eu vou te unir. E eu sei que vocês são ferrenhos inimigos, porque você ama o pecado e ele ama a santidade. Pecado não anda com a santidade, mas quando eu te tocar, os seus pecados se desfazem. E eu encontro o Pai, diz: Pai, veja nele a minha imagem.
Oh, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quiseram fazer muitos meios para chegar lá, muitos caminhos para chegar lá. Nós temos igrejas tradicionais que dizem: façam boas obras e você vai chegar ao céu. E eles podem montar uma escadaria até as nuvens. De lá ela ruirá por terra e fragmentará no pó e será esquecida. Mas aí Jesus diz: não é da terra para o céu, é do céu para a terra. Veio de lá a dádiva. A escada para você escapar veio de lá para cá. Ele sim conhecia o céu, e ele então se humanizou, reduziu-se a si mesmo, a ponto de tomar a forma de homem, nascer nesta terra, viver como nós vivemos, para compartilhar as nossas ansiedades, os nossos anelos, os nossos anseios, as nossas aflições, comer o mesmo alimento que nós comemos, sentir as mesmas dores que nós sentimos, para interagir conosco. E ele dizia: agora, sem nenhum pecado, eu vou ao Calvário. Mas ele não podia ir ao Calvário, porque não tinha pecado. Salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado. Como ele não foi à cruz, ele tomou o meu pecado e o seu pecado. Traga sobre mim estes pecados. Pode vingar o pecado na minha vida, pode me pregar na cruz, podem tirar o meu sangue, faça de mim um cordeiro expiatório, não há problema. Podem zombar de mim, me crucificar, me colocar coroa de espinho, podem escarrar na minha face, não há problema. Faça de mim lixo de todos, mas eu vou pegar a humanidade e levar a Deus. Oh, aleluia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, o que é que ele quer? Ele está dizendo: deixe-me viver na sua vida. Eu morri por você, agora eu quero viver a minha vida na sua vida. Agora eu quero quebrar os seus sonhos e te trazer os sonhos da vida eterna. Eu quero mudar a sua história. Eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Eu estou sentindo Jesus conversando conosco aqui esta noite. Minha igreja, deixe-me falar na sua língua, deixe-me curar os enfermos através da sua mão, deixe-me andar com os seus pés, deixe-me comportar no meio da humanidade no seu comportamento. Troca comigo, eu morri por ti na cruz, deixe-me viver em você. E quando Cristo vive em você, alguém passa do lado e diz: eu vejo Deus na vida deste homem, eu vejo Deus na vida desta mulher, eu sinto uma paz quando falo com alguém. Sabe por quê? Porque Cristo está vivendo em você. Sabe o que acontece? Quem vive com Jesus nesta vida vai viver com Ele a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E esta noite Ele quer que você saia das suas restrições e parta para dizer a alguém: olha, eu conheço um Jesus que pode te levar ao céu. Imagine se cada um de nós ganharmos um norte-americano para Deus esse ano inteiro, apenas um. Aí alguém vai dizer: não sou muito pouco, mas lá no céu vai ser escrito assim: olha, fulano de tal me permitiu viver na sua vida e foi transformada a vida desta nação através deste missionário que deixou-me viver a sua vida, deixou-me manifestar, na sua alma os seus sentimentos, as suas vontades, e deixou-me dirigir os seus passos e o conduzir conforme a minha vontade. Eu estou finalizando estas palavras e eu quero te dizer que Jesus deseja fazer algo muito especial na sua vida. Pastor Marconi, eu posso convidar a igreja para estar de pé? Com liberdade, o anjo da igreja, estejamos de pé. Aleluia. Se você puder, curva a sua cabeça diante de Deus. Feche os seus olhos diante dele. Permita que ele assuma o controle
controle da sua alma, da sua vida, e diga a Ele: eu estou à sua disposição para evangelizar, para ganhar uma alma, para trazê-la ao pé da cruz, porque eu sei que ali está o caminho. Aleluia! Eu sei que você tem convicção que Jesus é o caminho do céu, que a verdade é Jesus, que a vida é Jesus. Abra bem a sua alma e deixe Ele trabalhar conforme o seu desejo. Se há alguma enfermidade no seu corpo físico, Jesus Cristo pode te curar agora. Aleluia! Eu não vim pregar uma filosofia de qualquer ordem, não, Senhor. Eu vim te trazer Jesus vivo, Jesus real, Jesus que está presente, Jesus que bloqueou a estrada de acesso ao inferno e toca na sua alma e te sacode nesse banco e te diz: vamos comigo, eu vou te mostrar as glórias dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Enquanto o nosso tempo louva, eu queria fazer uma oração convosco. Permaneça com seus olhos fechados. Os seus pés já estão no caminho. A verdade está no seu coração. E a vida emana da fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem quiser, receba de graça a água não da morte, não do poço de Jacó, não das fontes deterioradas, mas receba da água da vida, água da vida. Aleluia! A água que te alegra, água que te satisfaz, água que muda a sua história. Pai, em nome de Jesus, cure os enfermos que estiverem aqui. Toca na alma de cada um, solucionando as causas impossíveis, porque tu não conheces obstáculo para a sua ação. Entra em ação agora, dá-lhes poder, autoridade, dá-lhes a bênção que vieram buscar, satisfaça-lhes a alma, o espírito